Irmãos, o desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles, os judeus, é que sejam salvos, tá? Que judeus? Os judeus que não creem em Jesus, ok? Porque eles rendem o testemunho de que têm zelo por Deus, mas não é zelo esclarecido, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. O que nós lemos aqui, Romanos capítulo 10, dos versos do 1 ao 4. Nós iniciaremos este vídeo explicando, tentando explicar, ajudando de alguma forma o entendimento, né? Como nós vimos de toda essa série de estudos do capítulo de agora iniciando o capítulo 10, mas de todo o livro de Romanos, e assim se o Senhor nos permitir, que nós possamos fazer até o 16º, quero poder compartilhar com você o que tenho aprendido. Mas, será que nós temos realmente entendido o que Paulo aqui está nos explicando? Como eu comentei, Paulo está fazendo uma prece para que os seus irmãos judeus, aqueles que desconhecem a justiça que vem através da fé e não pelas obras, é que esses irmãos sejam salvos. Nós já vimos que Paulo preferia ser anátema, amaldiçoado por Deus, para que eles pudessem então serem salvos. Vejam esse amor que Paulo tem e esse zelo que Paulo tem em favor dos seus irmãos. Bom, nós vamos seguir aqui compreendendo esses primeiros versículos, né? Nós faremos um estudo compreendendo os versículos do 1 ao 13 e assim vou trazer algumas citações para a gente poder elucidar e trazer o entendimento por completo sobre o que Paulo está falando, qual é o objetivo de Paulo aqui e como hoje chega para nós essas informações e o que nós temos que fazer para a nossa vida. Bom, primeiro, Paulo deseja ardentemente que seus irmãos judeus sejam salvos, não é isso? Paulo faz uma prece a Deus pedindo para que o povo judeu que não reconhece a Jesus como o Messias, né, o Salvador, sejam salvos. Paulo reconhece o zelo que os judeus têm por Deus. Por que Paulo reconhece esse zelo? Porque ele também teve esse mesmo zelo e ainda continua a ter esse zelo por Deus. Só que, como ele mesmo diz, não era um zelo esclarecido. Nós vemos naquele caminho para Damasco, onde Paulo tem um encontro ali com Yeshua, com Jesus Cristo, ele tem a sua vida transformada e ali ele entende por completo o que é a justificação, o que é a salvação, quem é Deus. Então esse mesmo zelo que Paulo agora passa a ter, foi uma conversão na vida dele, tá? Foi uma conversão total, tá? A conversão, mais uma vez, é você se virar ao lado oposto em que você andava. Gente, a conversão a gente entende que você virou crente. Gente, vamos lá. Primeiro vamos entender que Paulo teve uma conversão. Ele mudou o seu status quo ali naquele momento. Então ele se transformou. Primeiro ele teve seus olhos com aquela luz, né? Aquela luz de Deus, que era o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, se revelando a ele. E por 3 dias ele ficou sem ver. E aí sim ele teve sua vida transformada. Então hoje Paulo, ministro do Evangelho, apóstolo de Cristo, né, do Messias, do Mashiach, ele tem esse zelo por Deus. E o que ele quer mostrar aos seus irmãos judeus é que o zelo que ele tinha não era esclarecido. Mas ele sabe o zelo que os seus irmãos judeus têm por Deus. Tá? Ele reconhece esse zelo por Deus. Pois o que Deus quer de nós é que nós sejamos salvos pela fé. E é isso que Paulo deseja para os seus irmãos, é que sejam todos salvos pela fé. Mas a fé por quem? Por Jesus Cristo, o Messias. Ok? Paulo não quer ver seus irmãos continuando batendo na rocha que foi deixada em Sião para confusão, mas que eles tenham fé, que eles creiam e que então sejam assim salvos, não por obras da lei, mas sejam salvos pela fé. Assim como Paulo diz, porque a finalidade da lei é Cristo, é o Mashiach, é o Messias. Ou seja, a salvação ela vem pela fé naquele que foi enviado a resgatar as ovelhas perdidas de Israel e a unir os filhos de Deus que estavam separados, que eram gentios ou pagãos, fazendo uma aliança
com toda a humanidade, porque todos somos filhos de Deus, né? Bom, enquanto antes você não é aquele que crê no Messias, aquele que não é batizado, você somente é uma criação. Mas a partir do momento em que você crê, em que você anda com Deus, você passa a ser então filho de Deus. Muito bem. Bom, seguindo aqui o entendimento do que Paulo está explicando, né? Paulo nos explica aqui, né, nesses versículos, né, que o cumprimento, né, da lei, né, é cumprindo o que o homem se vive. Né? Paulo cita Moisés aqui, lá em Deuteronômio. Ele explica Moisés falando, olha, para que você viva, você tem que cumprir a lei. E a finalidade da lei é o quê? É Cristo. Nós lembramos que Deus fez uma nova aliança, está lá em Jeremias 33, que quando Jesus está na sua ceia, ele faz uma nova aliança com o seu povo. Por isso que a gente faz a ceia. Né? Por isso que foi próximo da Páscoa, eis o Cordeiro de Deus que vem e tira o pecado do mundo. Todas essas coisas estão interligadas. Né? E esse novo aliança que Deus faz com a humanidade através do Filho, né? E aí a gente tem no livro de Hebreus todo explicando toda aquela questão de sacrifícios, do sacerdócio, enfim, eu não vou entrar nisso, mas só para a gente tentar compreender. Então você que é curioso, vai ler o livro de Hebreus ali para compreender essa questão do sacerdócio. Mas vamos lá. Então o que Paulo está explicando é que cumprindo essa lei é que o homem vive. Tá? Só que, mais uma vez, o zelo esclarecido está onde? Em crer em Jesus. O fato de crer, mais uma vez, não é só pensar que Deus existe, não é só falar que Deus existe, mas é ter essa convicção dentro de você, ok? Mais à frente eu vou citar alguns textos aqui falando sobre o fato de falar daquilo que o seu coração está cheio. É isso que mostra para as outras pessoas e que nós mostramos através das nossas ações que nós temos fé, então, esclarecida, tá? Bom, muito bem. Paulo também, ele dá continuidade aqui naquela citação de Moisés, né? Porque ele diz assim, né? Não será necessário buscar essa revelação longe. A própria palavra de Deus, a presença de Deus, não será necessário buscar essa revelação longe, tá? Pois ela vive em nosso coração, ok? A lei de Deus, ok? Vive em nosso coração. E como obter essa lei em nossos corações? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação que Paulo faz, assim como os outros apóstolos. Ok? Seguindo então esse contexto de que Paulo está, ele segue falando dos seus irmãos judeus e ele nos mostra como os judeus reconhecerão a Cristo e serão salvos. Será que você sabe? Bom, eu não sei, passei a saber e eu quero poder compartilhar com você como então Paulo pretende que os seus irmãos judeus mostre isso, né, não somente aos seus irmãos, mas o próprio Deus reconhecendo a Jesus como o Messias, tá? Como? Confessando com a sua boca que Jesus é o Senhor, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí sim, este será salvo. E não somente os judeus, mas todos nós. Quando nós fazemos isso, tá? Ouvimos a palavra, cremos na palavra, temos fé através da palavra, confessando em nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, crendo com o nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. Vejam, mas não é só o fato de falar. Vejam que há todo um processo, né? Então, Paulo vai continuar, eu vou seguindo aqui para a gente entender, mas é necessário ouvir a palavra, é necessário buscar o entendimento da palavra, é necessário crer naquilo, e aí sim o seu coração será cheio do poder de Deus, né? Não somente, né, como eu falei, somente os judeus, mas todo aquele que não é judeu, se creres na palavra de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor, crendo então na sua ressurreição, este será salvo, né? Para ter fé, é preciso aprender o que há na palavra de Deus. Mais uma vez, não há distinção entre judeu, nem grego, nem pagão, tá? Obviamente, quando você passa a ser filho de Deus, você já não é mais gentil, nem pagão ou qualquer outro termo que caracterize esse ramo de pessoas, tá? Que no tempo antigo era designado dessa forma, ok? Não há distinção, tá? Porque Cristo é Senhor de todos, abundante para todos, todos os que o invocam, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, eu vou trazer aqui
Eu vou fazer uma leitura para vocês, uma citação de Mateus em relação a essa questão de nós preenchermos o nosso coração, de termos fé, de confessar. Isso é importante. Então eu vou citar aqui Mateus capítulo 12, dos versos 30 ao 37. O contexto aqui não está relacionado ao nosso entendimento, mas eu quero explicar para vocês daquilo que fala daqui o seu coração está cheio. Percebam que esse contexto ele traz um viés negativo, não é um viés positivo que fortalece o entendimento dessa questão de Paulo, mas você vai compreender o que eu quero explicar através disso. Então vamos lá. Quem não é comigo é contra mim. Jesus está falando naquele momento em que os judeus, os mestres da lei, os fariseus, estavam falando que Jesus estava falando em posse do deus Beelzebu, né, das moscas ali, né? E aí, esse é o contexto que está acontecendo aqui em Mateus, tá? Então Jesus está falando, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, ok? Portanto vos digo, percebam, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito do Santo não será perdoada. A blasfêmia é contra Deus, ok? O poder de Deus, através do seu Espírito, a ação de Deus em revelar para nós o pecado, e o que o próprio Espírito de Deus faz em nós, tá? Jesus está explicando, tá? Todo pecado e blasfêmia se perderá aos homens, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Aí percebam aqui, ó. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Percebam que Jesus fala agora, ó. Porque como vocês falam coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ok? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Ou seja, o seu tesouro está aqui no seu coração. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Percebam que não é só falar, tá? Percebam que também naquilo que você fala, se você não crê e não tem fé, você também dará conta no dia do juízo final. Então, toda palavra e tudo que nós dissermos, nós daremos conta no dia do juízo final. Porque pelas tuas palavras, percebam o que Jesus está falando, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então percebam que eu estou trazendo esse contexto para explicar para nós aquilo que Paulo está explicando, né? Se confessares que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, então não é... Muita gente fala assim, eu vou falar e está falado. Não é isso, gente. Não é isso. Então, para que você que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo essas palavras e tem esse pensamento, mude agora, porque você dará conta daquilo que você está falando, tá? E Deus contará isso no dia do juízo. E pelas suas palavras será justificado. Percebe? Pelas suas palavras você será justificado. E nós já aprendemos o que é justificação. É sermos amigos de Deus. E pelas palavras nós também seremos condenados. Bom, mais uma citação eu vou trazer aqui, só para a gente completar essa questão de terem fé, de crer no nome do Senhor e ser salvo. Eu vou trazer uma citação de Marcos, capítulo 9, dos versos 38 ao 40. Percebam o que acontece aqui nesse contexto, tá? Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque ele não andava conosco. Vejam que João, discípulo de Jesus, disse, Jesus, porém, respondeu, não lhe proibais, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois venha falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Então percebam o que Jesus está explicando. Primeiramente, que o poder que há em Cristo, né, no Messias, não estava somente nos 12, ok? Primeiramente, vamos trazer aqui o que Paulo está explicando para nós, que o desejo dele é que os seus irmãos judeus sejam salvos pela fé, não pelas obras, porque a finalidade da lei é o próprio Messias.
E nós sabemos que o Messias Jesus fez uma aliança conosco, não foi? E essa lei, cumprindo Jeremias 33, 31, está em nosso coração. A lei de Deus passa a entrar no nosso coração. Deus, em Mateus 5, Jesus fala, não vim para abolir a lei, para cancelar a lei, mas eu vim para dar sentido a ela, completude a ela. Eu vim para que ela seja íntegra. Entendam isso, ok? E aí Paulo dá continuidade, porque o zelo que os meus irmãos judeus têm não é esclarecido. E o que Paulo procura ensinar para os seus irmãos judeus é o zelo que ele agora passa a ter. Foi o que eu acabei de explicar para você. Ninguém fala o nome de Jesus Cristo sem ele permitir ou sem Cristo estar nele. Entendeu? Então, eu trouxe essas citações e essa explicação para a gente compreender os versos do 1 ao 13, ok? Dando continuidade aqui dos versos agora, vamos estudar os versos 14 ao 21, tá? Como invocar então o nome do Senhor se não crer nele? Aí muitos perguntam, né? Como que eu vou crer no nome do Senhor se não crerem nele? Voltando para aquele contexto de Paulo, imagina então os judeus estão ali procurando uma desculpa para dar, mas quem é Jesus? Quem é Yeshua? Quem é o Mashiach, né? Quem é? Vamos lá. E como poderiam crer naquele que não ouviram? E aí, quando Paulo fala essas coisas, todos os judeus ali que conhecem, têm conhecimento das tradições, da Torá, enfim, de tudo, eles vão entender que a pedra de tropeço que foi deixada em Sião ali, que gerou confusão para aqueles que tropeçaram, se eles não se converterem agora, meus irmãos, só esperar aquela profecia de Zacarias 12 se cumprir. Então Paulo dá continuidade aqui. Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem o pregador? E como podem pregar se não forem enviados? E aí o que Paulo faz aqui? Ele pega o livro de Isaías, cita o verso 53:1, tá? Isaías 53:1. Nós sabemos que esse capítulo inteiro está dedicado ali ao Messias. Muitos judeus hoje falam, não, é Israel, é o Messias. Então vamos lá. O que Paulo traz aqui, né? E aí citando Isaías 53 aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Então, todo o que está explicando ali, o que Isaías está falando, né? Quem creu, quem deu crédito à nossa pregação? Então, Paulo traz logo um profeta messiânico para trazer para aqueles judeus que não creem em Jesus ainda, possam crer. O judeu conhece Isaías, o judeu conhece, né, os profetas, os escritos, eles sabiam muito bem daqui que Paulo estava citando, né? Então, ali o profeta já dizia, né, quem creu na nossa pregação, né? O próprio Isaías falando, né, no seu livro. E muito bem, não adianta dizerem que não ouviram, né? Pois a palavra de Deus corre nos quatro cantos do mundo. Mesmo tendo pegado Cristo ali nos confins da terra, será que Israel não teria entendido? Moisés já dizia, o Senhor provocará ciúmes em Israel, trazendo para perto um povo sem inteligência, e assim deixarei Israel enciumado, né? Enciumado e com ira. Isso está em Deuteronômio 32, 21. Tá? Mais uma citação que Paulo faz, né? Atrás do Taná, né? Mais conhecido como Antigo, eu não gosto de usar esse termo, Antigo Testamento, né? Traz aqui à tona para que aqueles irmãos judeus possam compreender. Paulo cita Isaías 65, versículo 1. Então, o Senhor foi encontrado por aqueles que não procuravam. Quem não procuravam? Naquela época, os pagãos, né? No mundo grego, os gentios, né? Quem não procuravam? Essas pessoas. Em Cristo faz na sua aliança, trazendo todos aqueles que agora não têm fé nele. Porque essa justificação pela fé, a salvação pela fé, Paulo já nos mostrou que está lá desde a época de Abraão. Não era uma coisa nova. Deus já havia estipulado aquilo muito tempo antes, através do próprio patriarca.
Ok? Então, o Senhor foi encontrado por aqueles que não o procuravam. O Senhor se tornou visível aos que não perguntavam por ele. E a Israel o Senhor diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e fiel. Percebam que essas palavras aqui, se não converteu o coração desses irmãos, é esperar Zacarias 12 se cumprir, meus irmãos. Então, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ouça essa palavra, ouça essa pregação, para que busque se converter a Deus. Isso não, mais uma vez, tá? Deus é Deus não é só dos judeus e não é só dos gregos, dos gentios, dos pagãos, ok? Deus é o nosso Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra. Se hoje nós cremos no seu Filho, o Mashiach, o Messias, somos parte dessa aliança, somos co-herdeiros com Deus. Tá? E Deus não se esqueceu da aliança também que fez com Judá e Israel. A gente vai dar continuidade, entender a oliveira, os ramos, enfim, vamos dar continuidade. E para concluir aqui este raciocínio, Paulo cita diversas fontes aqui da Bíblia, né, do Taná, da nossa Bíblia como a gente conhece, para mostrar então aos romanos o plano de salvação de Deus para o seu povo. A salvação sempre foi pela fé, meus irmãos, mas o que era entendido era que as obras valiam-se mais do que a própria fé. As obras são um resultado provocado pela fé. Percebam? Não invertam. Não invertam, porque senão vai dar problema. Deus aproximou os que viviam desregradamente, sem regras, sem leis. Entenderam? Deus aproximou estes gentios ou pagãos à sua presença gloriosa. Para o quê? Causar ciúmes a Israel. Deuteronômio 32, 31. As próprias palavras de Moisés, né? Traz isso para nós, não é? Isso trouxe ciúmes a Israel e a pedra Jesus que Deus colocou ali em Sião foi para separar os que são dele. Vejam só, Deus colocou aquilo para separar quem realmente é dele. Tá? Quem realmente é filho de Deus vai estar com Deus, vai crer que Deus enviou o seu filho. E acabou, é isso. Não tem outra coisa. Ok? É óbvio, né, que Deus espera que o arrependimento, né, dos que foram confundidos traga aproximação a próprio Jesus, a próprio Deus, através da fé e o reconhecimento que Jesus veio para salvar as ovelhas perdidas e que ressuscitou dos mortos, né, e que foi ressuscitado dos mortos, melhor dizendo, né, e está ao lado direito de Deus. Então agradecemos a Deus por permitir que um povo que não conhecia a Deus, que somos nós, né, que éramos gentios, na carne, pudéssemos ser salvos, sendo filhos de Deus agora, através de Jesus Cristo, pois pela desobediência de uns, por ela veio a salvação do mundo, ok? Então seremos compassivos, amorosos com os nossos irmãos judeus. Quando nós vemos algum irmão judeu que não crê em Jesus, temos que ter amor por essas pessoas. Amor porque, se não fosse os olhos fechados daquelas pessoas, a salvação não viria para nós. Paulo deixa muito claro isso, porque pela desobediência de uns, Deus salvou outros. E Deus trará salvação a essas pessoas também, no tempo certo, obviamente. Bom, nós concluímos então o capítulo 10 do livro de Romanos. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a explicação, o entendimento em comum. Faça o seu comentário. Compartilhe aqui o nosso vídeo, o nosso estudo no nosso site estudandabiblia.org. Nós temos o estudo completo, não só de Romanos, mas tem de Esther. Houve agora a festa de Purim dos judeus, né? Enfim, diversos estudos estão ali. Nós estamos nos aproximando, nós estamos no mês de março, estamos nos aproximando da Páscoa, uma data muito importante para todos nós, né? Mas não é ovo de Páscoa não, meu irmão, saia dessa. É Páscoa, a verdadeira Páscoa. Tá? É a aliança que Deus faz conosco. Então nós estamos nos aproximando dessas festas, são muito importantes. Busque conhecer a Deus, compartilhe, curta esse vídeo, clica no sininho também para você acompanhar os nossos próximos estudos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia iluminado e abençoado com a tua presença. Amém.